e deu na Gazeta, enquanto o Pavivi vai chegando por ali, essa informação saiu ainda ao longo da manhã, e eu fiz questão de trazer porque vai ao contrário daquilo que o presidente Bolsonaro ontem pediu ali na praia de Copacabana, quando ele olhou pela anistia, ou pediu pela anistia dos presos do 8 e 9 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal, deu na Gazeta, nega pedido de ONG por habeas corpus a presos do 8 de janeiro. A notícia é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, de 5 de março, que negou o pedido de habeas corpus para libertar todos os presos do 8 de janeiro em uma ação de autoria de uma ONG. A justificativa do ministro à época era que não poderia conceder habeas corpus contra determinações feitas por outros integrantes da Corte, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada ontem ainda pelo jornal O Globo. O pedido de habeas corpus, que também solicitava que os casos fossem julgados pela Justiça Federal, foi feito pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político, instituição sem fins lucrativos dedicada à proteção e promoção dos direitos sociais e da dignidade humana. No julgamento, que confirmou a decisão, todos os ministros acompanharam o voto de Nunes Marques em plenário virtual. O mérito do habeas corpus aos presos do 8 de janeiro nem chegou a ser analisado, já que os ministros entenderam que os autores da ação recorriam, aliás, de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os atos do 8 de janeiro resultaram, até o momento, na condenação de 116 pessoas, com penas entre 3 e 17 anos de prisão. A última condenação foi de Miguel Fernando Ritter, de 61 anos, condenado a 14 anos de prisão e multa. Na ocasião, Nunes Marques e André Mendonça votaram contra a condenação, citando a incompetência da Corte para julgar o caso, que teve maioria de votos dos ministros acompanhando o relator Alexandre de Moraes. Bom, é certo que, tecnicamente, quem tem que comentar um assunto como esse é quem entende do assunto, que é Tiago Pavinato, né? Eu vou fazer o meu comentário aqui com relação a isso. Espera um pouquinho. O senhor Miguel Ritter, 61 anos, que eu vou usar de exemplo, inclusive é meu ouvinte da Auriverde de todos os dias, pai da doutora Gabriela Ritter, que é da ASFAV. O senhor Miguel Ritter poderia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Existe, em algum lugar da Constituição, algo que determine que um cidadão comum, que não tem foro privilegiado, possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? E por conta de estar sendo julgado ali, sem possibilidade de defesa, sem dupla jurisdição, inclusive lembrou disso ontem o pastor Silas Malafaia ali em Copacabana. Então, só para eu entender, os juízes, os ministros do Supremo, negam um habeas corpus, porque esse habeas corpus contraria, via jurisprudência já sacramentada ali, uma decisão de um ministro do Supremo. Mais ou menos assim. Você faz uma puta de uma cagada aí, na condição de ministro, porque está julgando quem não pode ser julgado, mas mesmo você errando, mesmo eu sabendo que não é ali que deve estar, mesmo eu sabendo que é você que você não deve julgar, eu preciso dizer que habeas corpus, para ir contra uma decisão de Vossa Excelência, eu não posso conceder. Olha o tamanho do erro, olha o tamanho do tropeço, olha o que a gente está vivendo. Olha de que maneira a gente está vivendo isso. Então, nós temos um ministro que passa a julgar, e tem exemplo da dona Jupira, se você quiser, condenada a, salvo engano, 15 anos de prisão, destes 12 anos e 8 meses em regime fechado, uma senhora de 60 anos. Tem a professora também lá do Sul, né, com 71 anos de idade, 71 anos de idade, condenada a 14 anos de prisão, condenada a morrer na cadeia. É isso? Então, veja, não é um comentário técnico, Pavi pode me ajudar muito nisso, e vai ajudar certamente, mas é um comentário de quem está vendo de fora assim. Peraí, então Alexandre de Moraes
não podendo julgar pessoas sem foro privilegiado, está julgando. E porque ele julgou, a turma que deveria falar assim, ô bonitão, você está julgando sem poder julgar. Não, a turma se rende a uma jurisprudência da casa que diz não podemos, né, conceder um HC, um habeas corpus, porque temos um companheiro nesse espírito de corpo, né, nesse corporativismo, temos um companheiro que, mesmo fazendo tudo que não pode ser feito aqui dentro, a gente tem que falar que ele tem razão, né, do ponto de vista do seu julgamento, não concedendo esse habeas corpus. Isso pode? Dessa forma? E eu repito, hein, é só a sensação de um leigo qualquer, que está olhando assim, o cara, do seu Miguel Ritter, volto ao exemplo, 61 anos, era para estar sendo julgado dentro do Supremo? Não. Mas então não é nada válido. Então está tudo errado. Não, mas na hora de oferecer habeas corpus, para dar paz para 116 condenados, pessoas que ainda estão presas, pessoas que estão usando a maldita tornozeleira eletrônica, não pode. Me lembrei do Abadá do Nunes Marques, no Carnaval de Salvador. Puta, aquilo me deixou muito louco, muito revoltado. Sabe por quê? Quem convive com a realidade desses presos, desses condenados, desses tornozelados, sabe o que eles estão passando. Por exemplo, na sexta-feira, na rádio, sexta-feira agora, na Ouriverde, tivemos que fazer uma campanha para ajudar uma senhora, quase 50 anos de idade, era gerente de um supermercado, se não me engano, em Porto Velho, Rondônia, não me lembro da cidade agora. Gerente de um supermercado, passou 7 meses presa. Ela estava em Brasília no dia 8, de férias, e foi até a capital federal. Presa 7 meses, tem um filho menor de idade, perdeu o seu emprego, tem problemas psicológicos hoje severos, os problemas psicológicos enfrentados por essa mulher, problemas seríssimos enfrentados por essa mulher, que não tem dinheiro hoje para colocar comida na mesa. Aí tem um filho de 19 anos, que está trabalhando, mas não está conseguindo pagar a conta de luz. Ele põe comida na mesa, mas não consegue pagar as contas da casa. E tivemos que fazer uma campanha na rádio. Então, olha onde isso está indo, para que lado estamos caminhando e de que maneira isso pode terminar. Começa tudo errado, e os ministros do Supremo, ao invés de dizer, está tudo errado, meu, não, eles continuam no caminho errado. Pavi, você está por aí já? Ô, Pavi, Já querido. estou. Me ouve, Pavi, me ouve. ouço perfeitamente. Pavi, eu disse que tecnicamente eu não tenho capacidade para fazer o meu comentário sobre essa história do habeas corpus negado, né? Um pedido negado foi feito por uma ONG para atender os presos do 8 de janeiro, né? E aí, esse pedido solicitava, então, ao Supremo Tribunal Federal essa decisão do HC. Entretanto, né, todos acompanharam o voto do Nunes Marques em plenário virtual, porque o mérito do habeas corpus havia sido analisado pelos ministros, que entenderam que os autores da ação recorriam de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, já que a decisão de um ministro da Corte, a jurisprudência diz que eles não podem conceder habeas corpus. É o famoso pau que nasce torto, nunca se direita desse jeito, né, Pavi? Seja bem-vindo, boa semana. Menina que requebra, a mãe não pega na cabeça, né? É mais ou menos isso mesmo. Tem uma súmula, eu não me lembro agora de cabeça o número dela, mas é de decisão de ministro do Supremo que determina a prisão preventiva, não cabe recurso de habeas corpus. Enfim, isso existe porque, no plano ideal, o Supremo só julga, como instância original, processos de quem tem foro privilegiado. Ou processos que começam na primeira instância, ou num colegiado de segunda instância, seja um tribunal de justiça do Estado, seja um tribunal regional federal. E não se imaginou nunca, mesmo porque durante os mais de 20 anos do regime militar, o Supremo Tribunal Federal ele nunca desempenhou um papel como ele está desempenhando hoje. Eu costumo dizer, e é bom sempre repetir, para que ninguém esqueça,
O que o Alexandre de Moraes tem feito, ele deixa Emílio Garrastazu Médici no chinelo, ele deixa o general Costa e Silva no chinelo. O que ele tem alcançado, nenhum dos generais do regime de 64 fez. E é muito triste, em especial porque a maioria dos réus do 8 de janeiro, antes deles serem réus, eu costumo explicar, né? O processo criminal ele tem 3 partes, né, Pitolio? Tem a parte da investigação, que é o inquérito, tem a parte da denúncia, que é quando o Ministério Público ele vai avaliar o relatório da polícia que fez o inquérito, e aí ele decide se vai denunciar ou não. Feita a denúncia, ele apresenta ao judiciário, no caso a PGR apresenta ao STF, e o judiciário ele decide ou não se aquilo vai virar uma ação penal, se o denunciado vai ou não se tornar réu. No 8 de janeiro a gente teve, em primeiro lugar, uma coisa que nós nunca vimos no Brasil, que é a prisão embaciada. Pegou todo mundo que estava no lugar, levou para uma quadra, desrespeitou-se a garantia processual da audiência de custódia, que a audiência de custódia não é a mulher do custódio. A audiência de custódia é todo aquele que é preso em flagrante, e você é preso em flagrante em 3 circunstâncias. A primeira é quando você acabou de cometer o crime e está na cena do crime. Você atirou em alguém, matou, alguém gritou, esteja preso, você vai preso em flagrante. Ou quando você acabou de matar, saiu correndo. Aí começa uma perseguição, te pegam. Isso é uma prisão em flagrante. E a terceira modalidade é você acabou de matar, fugiu. Chegou a polícia, ela vai pedindo informações. E de acordo com as informações, isso pode levar alguns dias, mas se a pessoa descrita é encontrada com as armas do crime, ela também pode ser presa em flagrante. O Alexandre de Moraes, na época do Daniel Silveira, ele já inventou uma modalidade nova, que é o flagrante perpétuo. Ou seja, ele assistiu um vídeo que ele acha que tem um conteúdo criminoso, ele vai lá e ele decreta o flagrante, porque na cabeça lustrosa dele é um crime que está acontecendo perpetuamente enquanto o vídeo estiver disponível. Isso não pode. Em especial, no caso do Daniel Silveira, já não era flagrante, ponto 1. E ponto 2, o ministro Alexandre não poderia abrir um inquérito. Por quê? Porque o regimento interno do STF, no artigo 21 ou 28, se eu não me engano, ele fala que será o caso do ministro do STF abrir o inquérito se o crime tiver ocorrido nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não posso imaginar que vai o ministro Alexandre de Moraes ao banheiro fazer um número 2, pega o smartphone, começa a ver lá o Twitter, o Instagram, e vê um vídeo que ele acha criminoso. Ah, o crime está acontecendo aqui dentro do banheiro do STF. Isso é um absurdo, isso não existe, isso é uma aberração.